sejam bem-vindos ao meu canal. Como está todo mundo? Espero que todos estejam super bem. E hoje a gente vai tratar de um tema que é bastante importante e relevante no momento que a gente está vivendo na sociedade, que é a questão de sinais de que uma criança ou um adolescente está sofrendo violência ou abuso sexual. Então, antes da gente começar a falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, eu gostaria que todos vocês dessem o like de vocês, compartilhassem, mandassem suas sugestões de temas, porque a gente está envolvido num esquema de interação com o público, para que a gente possa trazer realmente temas e situações que possam trazer, vamos dizer assim, esclarecimentos sobre temas que são relevantes, que são pertinentes às questões de saúde mental, de emoções, comportamentos. Então vamos lá, eu agradeço a todos pela presença daqueles que estão seguindo o meu canal, algumas vezes mais durante a semana, mas meu tempo realmente é um pouco escasso, mas a gente está tentando fazer o melhor que pode. Então vamos lá. Hoje a gente percebe que todo tipo de violência e abuso sexual, estatisticamente, ele está muito relacionado com o lugar onde está sempre envolvida a família. A criança que geralmente é abusada, ela dentro do seio da família, geralmente o abusador é um membro da família ou um amigo muito íntimo, um amigo que frequenta a casa e que as pessoas, os familiares colocam esse parente ou esse amigo e de certa forma ficam até colocando confiança neles. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês? Os sinais de que a criança pode estar sofrendo uma violência ou um abuso sexual, não só a criança, mas também o adolescente, né? Então, a gente tem vários sinais que a criança começa a apresentar, que começa primeiro com uma mudança de comportamento. Por quê? Porque essa criança antes tinha um padrão de comportamento que era normal, uma criança que brincava, que tinha todo uma rotina de viver, e de repente ela começa a mudar esse comportamento. Esse comportamento que se muda geralmente vem com sinais, e exatamente isso que eu gostaria de trazer para vocês é que os parentes, os familiares, as pessoas que são responsáveis ficassem alertas a esses sinais, entendeu? Porque a criança às vezes não consegue verbalizar o que realmente ela está sentindo ou passando, e ela às vezes quer falar disso e ela não consegue, ou por medo, ou por vergonha, ou por estar sendo ameaçada, ou porque acha que ninguém vai acreditar no que ela diz, por ela ser criança. Então eu gostaria de enumerar alguns exemplos e alguns sinais que a criança traz de mudança de comportamento. Um deles, gente, a criança começa a ficar triste. Ela começa a apresentar uma tristeza e mesmo você perguntando o que está acontecendo, ela às vezes se nega a falar, diz que não é nada, e ela começa a apresentar essa tristeza e começa a se isolar, não querer mais brincar, não querer mais participar das atividades que antes era muito comum. Então essa criança começa a ficar isolada. Esse é um primeiro alerta, né? Depois ela começa a mudar também, no sentido de começa a regredir e começa a ficar mais infantilizada, ou seja, volta a ter hábitos de criança com muito menor idade do que ela apresenta. Por exemplo, se for uma criança de 5 ou 6 anos, ela começa a fazer xixi na cama, começa a ter comportamentos mais infantis, pedir para ficar com medo de escuro, ter medo de estar sozinha, e de repente percebe-se também
que ela começa a ter ou essa tristeza e esse isolamento, e em determinados momentos ela fica mais agressiva, ou não, resolve ficar isolada, se nega a fazer brincadeiras, ou ter brincadeiras, ou estar convivendo com pessoas que antes era comum ela ter esse comportamento de brincar, de fazer, de estar com alguém. Aí ela começa a ficar mais isolada e rejeitar, ou até ter comportamentos mais agressivos, né? Se você fala alguma coisa, a criança começa a responder, a dizer até palavras sexualizadas, ou então falar palavrões, e aí você faz a pergunta de onde que ela aprendeu aquilo, e ela não responde, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento a essas situações para a gente perceber que isso não é normal, né? Alguma coisa está acontecendo com essa criança e com o adolescente também, né? Geralmente eles se recusam a falar por uma série de fatores, ou por medo, ou porque está numa família desestruturada, ou porque o abusador ameaça, ou até o abusador começa a fazer um jogo de conquista para adquirir a confiança da criança, e aí ele começa a fazer os abusos, e a criança acaba se envolvendo também quando ela é premiada de alguma forma, e aí ela acha que aquilo é normal, e aí ela começa a concordar e deixar que aquilo aconteça, e não fica sem falar nada. Quando se vê, a coisa já tomou um rumo de proporções inesperadas, né? Que pode vir como resultado, se isso persistir por muitos anos, e as pessoas que estão ao redor da família, ou os familiares, não se darem conta e acharem que está tudo bem, está tudo normal, e de repente acontece que esse abuso chega até a adolescência, culminando inclusive com resultados drásticos, que a gente vê estatísticas muito grandes de gravidez na adolescência. Recentemente, na mídia toda, teve um caso que foi super divulgado, daquela criança de 10 anos que já começava a ser abusada desde os 6 anos. Né? E ninguém tomou nenhuma providência, ninguém ficou alerta, mas ao mesmo tempo eu quero colocar aqui que quantos casos desse no Brasil e no mundo acontece, né? Estatisticamente uma quantidade imensa de situações de abuso, de violência sexual que se dá, e que muitas das vezes elas não são notificadas, e o abusador fica impune. Por quê? Porque a família omite, porque a família tem medo, porque são ameaçados, não acreditam às vezes na criança, e quando a gente vai perceber, quando isso chega para a gente, já aconteceu uma série de fatores, uma série de situações onde a criança fica realmente traumatizada, e é difícil a gente recuperar a saúde mental dessa criança, que pode culminar num adolescente super problemático, que acaba procurando outros caminhos, que é o caminho da droga, que é o caminho da prostituição, enfim, a gente tem que estar muito alerta. Outra coisa que eu queria colocar é que esses sinais são sinais de que está acontecendo alguma coisa errada, e é preciso que as pessoas que estejam envolvidas e responsáveis por essas crianças estejam atentas e se deem conta de que alguma coisa está errada. Na maioria das vezes a gente constata que seja abuso ou violência sexual, mas muitas das vezes pode até não ser também. Mas para isso, a família e os responsáveis, eles têm que se dar conta de que é preciso levar essa criança a um centro especializado, onde possa ter profissionais qualificados para ouvir essa criança, ouvir essa família e fazer uma varredura no sentido de procurar investigar, de procurar escutar essa criança, porque em algum momento dos atendimentos ela vai se sentir confiante
no profissional e ela vai falar das coisas que estão acontecendo. Então eu deixo aqui o meu alerta, a minha preocupação como profissional da saúde, que recebo muitos casos de violência, onde até a gente conseguir tentar resolver tudo e assistir essa criança e denunciar, fazer as denúncias, a gente leva um percurso grande até que o Ministério Público possa tomar realmente as providências. E isso, na verdade, não acontece só nas classes mais desfavorecidas. A gente percebe que o abuso ele pode acontecer em todas as classes sociais, né? Sempre vai ter uma pessoa, um membro, ou um amigo, ou um tio, ou um avô, que vai ter um desvio de comportamento, onde ele procura, na verdade, trazer essa patologia dele, porque isso é um tipo de patologia que esse adulto tem em relação a abusar de uma criança indefesa, né? E eu não estou falando só de pessoas desestruturadas, não, vamos dizer assim, socialmente falando, mas tem uma camada imensa de pessoas, de homens, de mulheres, agem dessa forma com relação às nossas crianças. Então eu deixo aqui o meu alerta, um alerta que é extremamente importante para que a gente possa cada vez mais fazer com que as pessoas não tenham medo de fazer as denúncias, não tenham medo de levar um profissional qualificado, para que esse profissional possa estar ouvindo essa criança e essa família, para a gente poder detectar e daí a gente começar a fazer um processo de realmente dar assistência necessária, não só assistência social, material, mas principalmente psicológica, no sentido de resgatar essa criança e trazer ela de novo para uma sociedade, fazer com que ela fique mais saudável e que não carregue esse trauma para o resto da vida. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Gostaria que vocês fizessem perguntas, dessem sugestões de temas, porque a saúde mental, ela é vasta, ela tem assuntos diversos, né, que envolve a questão das emoções, dos comportamentos e dos sofrimentos da alma. O canal ainda está começando, eu ainda não estou muito à vontade diante das câmeras, mas estou tentando a cada vez me soltar um pouco mais, porque a gente, quando se vê diante das câmeras, não fica tão à vontade assim. A gente tem que acostumar com essa ferramenta que hoje é tão importante para que a gente traga conhecimentos e ajude as pessoas, né? Eu dou um até mais para vocês, um grande abraço do fundo do meu coração e eu espero vocês numa outra oportunidade no meu próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e até